Eu já fiz um vídeo sobre o tema incubação. Eu sugiro que você assista para entender um pouco mais esse tema. Dando sequência ao vídeo anterior, nesse eu vou enfocar a incubação ligada à tentativa de se acertar o resultado de um jogo de futebol. O exemplo que eu mencionei no outro vídeo, do torcedor do Cruzeiro que sonhou com um resultado altamente improvável, 7-0, é o que a gente pode chamar de uma incubação natural. Deixa eu explicar. Eu não conheço essa pessoa, isso tem que ficar claro. Mas pelo que eu vi na matéria, e eu deixei o link para você também ler essa reportagem, tudo indica que era uma pessoa que acompanhava os jogos do Cruzeiro. Provavelmente eu imagino que é alguém que torce muito pelo time, que sofre pelo time. Isso é uma incubação natural. Ele criou um vínculo com o clube. Então, quando o clube vence, ele fica alegre. Quando o time perde, ele fica triste. Já tem um vínculo nisso aí. E vale a pena registrar. Não se trata de um fenômeno frequente. Ou seja, esse torcedor não sonha todas as vezes com os jogos do Cruzeiro. É um fenômeno comum quando você conversa com muitas pessoas. É comum que muitas pessoas relatem experiências semelhantes, mas não é frequente nas nossas vidas. Você já tentou incubar um sonho? Quando você tem uma resposta na manhã, essa resposta, a sensação que ela traz, é o que eu chamo de uma experiência religiosa genuína. Você vai dormir com um problema, você não sabe qual é a solução, e de repente seu sonho te mostra um caminho, ou até mesmo uma solução para isso. E eu chamo de uma experiência religiosa genuína porque te conecta com alguma coisa fora de você. Vamos dizer de outra maneira, é uma experiência que fala que a sua experiência interior, por estar ligada a um evento externo, dá um sentido para a sua experiência e eventualmente até para a sua vida. E essa é uma experiência arquetípica. As mitologias sempre deram ênfase para os oráculos, seja de que forma for. Vamos lembrar o mito de Édipo, que eu suponho que você conheça. Havia uma praga acontecendo na cidade e é um oráculo, no caso um adivinho chamado Tiresias, que informa a Édipo e a todos os tebanos qual é a causa do problema. Então, o oráculo nos oferece uma solução, uma resposta que pela consciência a gente não teria nunca um acesso. Por isso mesmo, nas mitologias em geral, o acesso a um oráculo ou uma resposta oracular está sempre associada com a sabedoria. E quero deixar claro uma coisa, a minha abordagem, como quem acompanha meus vídeos sabe, é psicológica. Então eu não tenho nenhuma resposta espiritual, mística ou esotérica para dar. Esse fenômeno nós sabemos que acontece, mas pelo nosso nível atual de conhecimento, nós não temos ainda uma explicação consensual. Então vamos falar agora especificamente sobre incubação em relação a jogos de futebol. E deixe-me adiantar aqui, caso você decida levar adiante um experimento desse tipo, eu gostaria de saber como é que foi seu resultado. Então, se você fizer isso, por favor, entre em contato comigo e me relate como é que foi. Seria um prazer e uma honra muito grande conhecer a sua experiência. A palavra incubar significa preparar, estimular. Então, significa que leva tempo. Ou seja, você não vai incubar jogos todas as noites. Isso é impossível. Então, você vai pensar no resultado de um jogo, provavelmente, eu imagino, tem que ser um time que você torça, porque voltamos na experiência do torcedor do Cruzeiro,
que fez uma incubação natural. Para ele aquilo era natural. E essa preparação, como se você fizer experiência, você vai perceber, é um pouco desgastante. Então é importante ter pausas. Então você vai tentar incubar um jogo um dia e ter pausas de alguns dias antes da próxima incubação. Foi o que eu fiz com um experimento durante a Copa do Mundo. Eu dei pausas entre os jogos de pelo menos 2 dias. Para entender a pausa melhor, vou usar uma analogia. É como se a psique fosse um músculo. Então, quando você vai na academia, quando você corre, faz uma atividade física, você sabe que o músculo precisa de um tempo de repouso. A psique seria mais ou menos assim. Você vai estimular ela, depois vai precisar de um tempo de descanso. Então aqui vale aquela máxima, menos é mais. Então não se preocupe com quantidade, foque na qualidade. Como o inconsciente não é uma máquina, e como a consciência não domina o inconsciente, que é até o contrário, não tente incubar vários jogos numa noite. De novo, é um jogo por vez. A eficiência é o oposto de produtividade. E eu falei que é um pouco desgastante porque tem que haver alguma tensão. Mais ou menos, de novo, usando outra analogia, como um jogador antes de entrar em campo. Se ele estiver muito relaxado, ele não vai jogar bem. E se ele estiver muito tenso, ele também não vai jogar bem. Então, alguma tensão é necessária. E essa tensão, em algum momento, você vai precisar relaxar. Então, você vai fazer incubação e vai ter pausas para a próxima incubação. E se você for levar adiante uma experiência dessa, o que eu fiz, como eu expliquei no outro vídeo, foi usar um baralho de tarô. Não existe, como eu falei também, um baralho melhor ou perfeito. Você vai ter que sentir a vontade com o baralho. E a internet te oferece essa oportunidade de visualizar as cartas antes de você comprar. A sugestão é que seja um baralho que tenha muitos detalhes. E se você for usar uma outra ferramenta, eu também gostaria de saber o seu resultado, se ele foi positivo. Pode ser que você me ensine uma coisa que seria bacana eu aprender. Na minha experiência, a incubação que eu faço à noite, antes de dormir, costuma ser mais eficiente do que uma incubação feita durante o dia. Talvez, aí é uma coisa muito pessoal, talvez como eu passei a vida inteira incubando sonhos, e claro, eu incubava os sonhos antes de dormir, talvez seja simplesmente uma questão de hábito meu, não sei. Mas então, na minha experiência, incubar antes de dormir para o dia seguinte é mais eficiente. Então, antes de dormir, eu reservo um tempo para pensar num jogo e já visualizo no momento que eu vou tirar as cartas no dia seguinte, eu visualizo a situação da resposta. A incubação durante o dia é um pouco mais difícil, porque, claro, nós trabalhamos, nós temos compromissos e tudo isso distrai. À noite é melhor porque é possível você ficar isolado, quieto, um estado meditativo. Mas a incubação durante o dia também pode ser interessante. Uma vez conversando com um amigo sobre essa experiência, ele fez uma provocação comigo. Por que eu não acerto os jogos da loteca? E a resposta que eu dei para ele, eu vou dar para você agora. A loteca são 14 jogos que acontecem num final de semana, em um sábado e um domingo. Para esse método que eu uso, e eu falei com você que é um método que precisa de um tempo, para o meu método, a loteca é impossível eu conseguir.
É como se fosse uma escala industrial e meu método fosse artesanal. Então, eu não consigo, com esse método que eu tenho, incubar 14 jogos em uma semana. A loteca parece que é na segunda-feira à noite que a Caixa libera os jogos que vão acontecer no final de semana seguinte. É uma quantidade muito grande para esse meu método. Pode ser que com o tempo eu descubra um método diferente e melhor. Por enquanto eu não sei. Mas então eu não consigo acertar os jogos da loteca até agora. Então, se você fizer esse experimento, registre todos os resultados. E põe na sua cabeça uma coisa: você vai aprender mais com os erros do que com os acertos. E, mais uma vez, caso sua experiência dê certo, entre em contato comigo, porque eu adoraria saber como é que foi para você. E como eu falei, meus vídeos eu não tenho como manter, como era antes, uma regularidade. Eu vou postando vídeos aqui na medida em que eu tiver tempo para fazer isso. Então, caso você queira continuar acompanhando, a minha sugestão é que você se registre aqui nesse canal. Ou então vem aqui de vez em quando. Até o próximo vídeo.